Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8 horas e 16 minutos, um pouquinho mais cedo hoje, para começar bem a semana nesta segunda-feira. Vamos juntos até as 9 horas da manhã com todas aquelas informações que você precisa saber para ficar muito bem informado nesse começo de semana, não é verdade? Estamos juntos aqui no Evangelizar em Forma, a partir de Curitiba, falando para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite, em mais de 1.300 cidades que recebem o nosso sinal via HD. Bonito, uma barbaridade! Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho, um mês que termina já na quarta-feira, quinta-feira já é julho, mês de julho, meio do ano certinho, gente. Friozão por aí na sua cidade? Como é que tá? Depois a gente fala, já. Antes de falar do tempo, vamos falar das manchetes? O que vai ser notícia, o que vai ser destaque no programa de hoje? Então, taca-lhe pau nas notícias! As propostas de mudança na declaração de imposto de renda. Revista de seguranças rendem indenização para empregada doméstica. O caso que motivou a ação aconteceu num condomínio de altíssimo padrão em São Paulo. Tem concurso público na praça. Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil. Os efeitos da seca na produção agrícola do Paraná. A safra 2020-2021 deve apresentar uma queda de 8% na produção de grãos, se comparado com a safra 2019-2020. Está na lista de quem tem dinheiro para receber o PIS/PASEP? O Evangelizar Informa explica tudo sobre esse assunto para vocês. O programa desta segunda-feira começa agora. Então fazer o seguinte, gente, sobre o PIS/PASEP, nós noticiamos na semana retrasada esse assunto, que tem um dinheirão todo parado lá no banco, lá na Caixa Econômica, esperando os proprietários eles reclamarem esse valor. E aí tem um monte de dúvida, né? Mas, Ricardo, esse dinheiro está parado desde a década de 80, final da década de 1980? Tá. Eu tenho direito? A gente vai informar tudo isso. Tem dúvidas? Então mande para cá no Facebook, é onde a gente conversa, é onde a gente vai interagir. Daqui a pouquinho a Fabi vai entrar ao vivo com um especialista nesse assunto para tirar as suas dúvidas a respeito desse assunto, tá bom? Então a gente vai contando com a sua participação aí, tá bom? Vamos falar do tempo, começar essa segunda-feira, porque, gente do céu, aqui em Curitiba, quem aproveitou um pouquinho do sol que saiu ontem, domingão, aproveitou, que a partir de agora é inverno rigoroso, que agora já está daquele jeito, nublado e com garoa. E faz tempo, hein? E a previsão do tempo está falando que na quarta-feira, terça para quarta, a temperatura vai cair aqui a menos 1 grau. Minhas armas do purgatório. Mas vamos lá, a agência Clima Tempo tem a previsão para hoje, segunda-feira. Nesta segunda-feira, a entrada de uma forte e intensa massa de ar frio de origem polar pelo centro-sul do país vai derrubar ainda mais as temperaturas em áreas da região. Por isso, a expectativa ainda é para frio intenso em praticamente todas as áreas e de geada generalizada em áreas do interior do estado do Rio Grande do Sul. Em Salvador, mínima de 20, máxima de 28 graus. E em Fortaleza, mínima de 23, com máxima de 30 graus. A entrada de uma massa de ar frio de origem polar já deixa as temperaturas mais baixas em todo o centro-oeste paulista, inclusive em Presidente Prudente, mas ainda não chove. O tempo segue firme, sem condições para chuva, em todas as outras áreas do sudeste. Nesta segunda, a mínima prevista é de 18 graus em Vitória, com máxima de 29. No Rio de Janeiro, o dia começa com 16 e a máxima é de 28 graus. A expectativa é de chuva em vários momentos do dia entre a Serra Gaúcha e Catarinense, na metade leste de Santa Catarina e do Paraná, inclusive na capital Curitiba. O amanhecer será com geada generalizada desde áreas do oeste paranaense até parte do centro-sul e oeste do estado do Rio Grande do Sul. À noite, não se descarta a possibilidade de neve nas áreas serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A mínima prevista em Porto Alegre é de 6, máxima de apenas 11 graus, e em Curitiba a mínima de apenas 9, com máxima de 14 graus. Agora um pulinho no oeste do estado do Paraná para mostrar para vocês a Ponte da Amizade. Meu Deus, Ricardo, que movimento é esse? Tá vendo, gente?
essas duas filas de carro aí, ó, passando bem devagarzinho, sentido Paraguai, tá? Lá nesse momento em Foz do Iguaçu, 7 graus é a temperatura. Ponte da Amizade fervendo. Você vai me perguntar, o que está acontecendo por lá, Ricardo? Olha, a informação que nós temos é que é trânsito normal, porque semana passada houve registro sim de protestos dos tais parceiros, como são chamados os sacoleiros lá no lado paraguaio. Fizeram um protesto lá contra o tipo de fiscalização que estava acontecendo do lado brasileiro, e aí eles impediram o acesso de brasileiros e paraguaios, tanto de um lado como para o outro. Mas agora a informação que nós temos, isso aqui é trânsito normal. E o dólar tá 5, hein, gente? O pessoal tá apetitoso para fazer compra por lá. Mas daqui a pouco a gente volta lá com mais informações. Agora nós vamos tratar de um assunto importante da Justiça do Estado de São Paulo e que é aquela coisa, né? Quando a segunda instância de determinada comarca se posiciona a respeito de determinado assunto, ela pode fazer valer para outras comarcas também a mesma decisão. Foi o que aconteceu com esse caso que envolve a revista, sabe? Aquela coisa de mandar abrir bolsa, mandar abrir mochila, de uma empregada doméstica que trabalha num condomínio fechado lá em São Paulo. A Patrícia está com a gente e tem as informações. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Pela primeira vez, a Justiça brasileira tomou uma decisão quanto às revistas feitas por seguranças em empregadas domésticas que chegam para o trabalho. O caso que motivou a ação aconteceu num condomínio de altíssimo padrão em São Paulo. O lugar tem até bombeiros para cuidar de um heliponto. Neste condomínio, uma empregada doméstica foi submetida a uma revista ao sair da casa onde trabalhava. O relato dela na justiça mostra que a mulher já tinha passado o portão quando um segurança gritou para ela e a revistou do lado de fora do lugar. A defesa da empresa de segurança informou que a revista de funcionários das casas e prestadores de serviço do condomínio faz parte da rotina e que todas as pessoas são sujeitas a abrir bolsas e mochilas quando saem de lá. A resposta não colou e a justiça deu ganho de causa para a empregada doméstica. A indenização ficou em R$4.000. E hoje eu fico por aqui desejando a todos uma ótima semana. É com você, Vilches. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações, mas é sério mesmo que qualquer prestador de serviço e trabalhadores e empregadas domésticas de um condomínio estão submetidos à revista todos os dias, depois que saem do trabalho nesse condomínio? Eu pensei que isso já tinha passado, isso é coisa do tempo lá do EPA, mas ainda acontece hoje em dia. Que coisa, que atraso, né? Que atraso, né? Deixa eu dar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui, ó. A Fátima Duarte de Fortaleza, a Fátima Batista também, Fortaleza também. A Maria Helena está falando que está chovendo em Aracaju com 22 graus. Ah, 22 graus, eu já estava sem camisa. 22 graus é uma delícia. O Márcio também está com a gente, dando um bom dia. A Rosa Maria, 7 graus lá em São Miguel do Iguaçu. A Elizabeth que está falando, tá frio, né, Elizabeth? Ave Maria. A Claudete com a gente também, a Cícera. A Sandra Aparecida está falando de São Paulo, capital, 16 graus por lá. O Almir Machado está falando de Criciúma e falando que o inverno começou por lá também. A Karina Freitas está falando que está com chuva aqui em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Graças a Deus, né, Karina? E a Elia também está com a gente, dando um bom dia. A Carmen de Recife e também o Bruna Reis. A Marina Oliveira, a Silene Barbosa, lá de Quixadá. Falei com todo mundo? Já falei com todo mundo, ó. E vamos participando do programa. Daqui a pouco tem entrevista do seu interesse, eu quero que você participe, mandando perguntas também, tá bom? Vamos falar agora de imposto de renda, gente. Sempre que a gente sempre cobra aqui, né? A correção da tabela de imposto de renda. Bom, vem aí algumas mudanças. Não na tabela, mas naqueles critérios de isenção. Temos as informações aqui para você, acompanhe. A proposta de reforma tributária no Congresso ganhou um adendo importante. O Ministério da Economia quer corrigir o valor de tabela do imposto de renda, aumentando a taxa de contribuintes isentos. Hoje, está livre de encarar o leão quem tem renda mensal abaixo de R$ 1.900. A proposta levada ao Congresso quer aumentar esse limite para R$ 2.500. Essa mudança trará impacto também para quem tem salário superior, acima desse valor. É que o valor de tributação vai começar a ser cobrado a partir do novo limite. Ainda assim, gente, está longe, muito longe do ideal. Se o governo fosse levar em consideração apenas a inflação, a tabela de isenção do imposto de renda começaria com quem recebe até R$ 4.022 por mês. Vamos ficar na expectativa, afinal de contas, essa medida provisória está em discussão no Congresso.
Vai saber se vem coisa melhor por aí, né? Vamos acompanhar. Então é o seguinte, Dona Rosa Linda, do Ceará, Dona Francisca, Dona Luciana Toloto, a Francisca Aldenaide, preste atenção agora, Dona Leide também está falando de Roraima, a Solange Rosa. Vamos falar agora de um dinheirão, gente, preste atenção, de PIS, PASEP que está parado no banco. O que é PIS? O que é PASEP? Gente, é aquele dinheirinho que o funcionário público e também o funcionário com carteira assinada obrigatoriamente tem descontado no salário do mês para fazer um caixinha, junto com o fundo de garantia. E tem um dinheirão parado que ninguém sabe até que tem esse dinheiro para arrecadar. Você também, Robson, fica esperto aí. Deixa eu te chamar aqui, ó, com as informações com a gente. Aqui, muito bom dia para você, Fabi. O que você conta tintim por tintim dessa história que tá todo mundo curioso? Tem ou não tem um dinheiro para receber? Você tem, Fabi? Você já viu essas informações? Bom dia. Bom dia para você, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Eu também estou curiosa, ainda não vi se eu tenho direito, mas vou ver com certeza, viu, Vilches? E como você falou, é um dinheirão parado, são mais de 24 bilhões de reais nas contas. Muitos trabalhadores têm direito e não sabem. Mas quem vai me ajudar a entender essa história é a Lisiane Machado, que é advogada trabalhista. Lisiane, muito bom dia para você. A nossa primeira pergunta é por que tanto dinheiro parado aí referente a esse abono salarial? Por que esse dinheiro ficou tanto tempo parado? Bom dia, Vilches. Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Então, na realidade, é mais por esquecimento do trabalhador mesmo. O trabalhador muitas vezes não sabe que tem esse direito. Então, os trabalhadores que trabalharam com carteira assinada anterior a 1988 têm direito a esta cota do PIS. E, atualmente, o PIS-PASEP também é esquecido pelo trabalhador. Ele é uma cota para aquele trabalhador que trabalhou com carteira assinada, que trabalhou pelo menos um mês num ano base e trabalhou com carteira assinada para empregador empresa ou servidor público, que é o PASEP, né? Aquele que recebeu em média até 2 salários mínimos. Então, tem direito aqueles que trabalharam anteriormente a 1988 a cota, e os do ano base, que trabalharam no ano de 2019, têm direito a receber proporcional aos meses trabalhados no ano de 2019 até agora, no dia 30 de junho. Como é que o trabalhador sabe se ele tem direito tanto a essas cotas mais antigas lá, né, anteriores a 1988, quanto ao abono mais recente? Como é que eu posso saber se eu tenho direito ou não a receber esse valor? O trabalhador que recebeu até 2 salários mínimos, em média, tá? Ele pode receber 2 salários mínimos, mas se ele tiver horas extras, provavelmente ele não vai receber 2 salários mínimos, ele vai receber um pouquinho mais, então ele não vai ter direito. Mas o trabalhador que recebeu até 2 salários mínimos tem 5 anos de inscrição no PIS e a empresa encaminhou as informações corretamente para o governo, ele tem direito ao recebimento desse valor. Como eu disse, proporcional ao mês trabalhado. Então, se no ano de 2019 ele trabalhou 5 meses, ele vai pegar um salário mínimo, vai dividir por 12 e vai ver quanto que ele teria de direito. 5 meses, 5 dozeavos que a gente fala, né? Então, ele vai ter direito a esse valor e pode ir até a Caixa Econômica Federal para verificar com o CPF, para verificar se ele tem direito a esse benefício, né? Se ele trabalhou, ele já vai ter mais ou menos ideia. Por meio do site do aplicativo, a gente também consegue conferir, Lisiane? Consegue. Se tiver o número do PIS, você tem um aplicativo, o site, telefone e até pela Delegacia Regional do Trabalho, para o trabalhador ver se ele estava registrado, às vezes não lembra, né? Trabalhou em várias empresas, enfim, ele consegue ir até a Delegacia Regional do Trabalho. Perfeito, Lisiane, muito obrigada pelas informações. Então, fique atento se você trabalhou nesse período, tanto a questão das cotas lá, né, mais antigas, anteriores a 1988, ou mais recentemente, o abono salarial. Confira, vá na Caixa Econômica, baixe o aplicativo para você ver se você realmente tem direito. E é claro que eu também vou dar uma conferida, vai que eu tenho direito a um dinheirinho. Fabi, eu vou explorar você e também a nossa entrevistada. Eu queria que você fizesse a seguinte pergunta para ela. Como é que faz, por exemplo, para eu tentar receber esse dinheirinho parado, anterior a 1988, do meu pai falecido, da minha mãe falecida? Eu queria saber como é que funciona essa cessão de direitos. Como é que acontece isso? Se é permitido?
Pois não, Vilches, vamos tirar essa dúvida aqui com a Lisiane. Lisiane, então essa questão mais antiga das cotas lá, né, anteriores a 1988 que você disse, às vezes ali a pessoa faleceu, já enfim, tem os herdeiros. É possível receber? É um processo mais complicado? O que a pessoa teria que fazer nesse caso? É possível que ela receba. Os herdeiros têm que buscar as informações junto à Caixa Econômica e assim como qualquer dinheiro que o trabalhador tenha, né, após o falecimento, tem que buscar a justiça para ter acesso a esses valores. Entendi. Então, o primeiro passo é ir até a Caixa com os dados. Ele tem que ter o dado do PIS/PASEP, do pai, da mãe, enfim, como é que é? Com o CPF ele consegue. Com o CPF ele consegue ter as informações, né? Pelo menos se o trabalhador estava registrado, se a empresa passou corretamente as informações para o governo, né? Porque a gente precisa ter, se ele estava inscrito há 5 anos no PASEP, precisa preencher todos os requisitos para que ele tenha esse direito. De qualquer forma, depende da justiça para receber. Tem que ir até a justiça para conseguir levantar os valores. E qual que seria o caminho judicial? É um alvará judicial, que a gente chama. Você vai até o juiz e pede, excelência, libera os valores, por favor, e daí ele libera a quem de direito, né? Quem for herdeiro de fato. Perfeito, Lisiane. Obrigada mais uma vez. É isso, Vilches, os esclarecimentos aqui da Lisiane, que é advogada trabalhista. Espero que quem esteja assistindo aí, né, tenha entendido essas informações e busque seus direitos com certeza. Vilches, volto com você. Valeu, Fabi. Obrigado pelas informações. Acho que ficou claro para todo mundo, né? Então é o seguinte, você está em dúvida, gente, não fica com dúvida, não. Procure uma agência da Caixa Econômica Federal. Leve ali o CPF do papai e da mamãe já falecidos e fale, será que eles se enquadram nessa situação? Tinham carteira assinada? Tinham. Tinha um salário de renda, até 2 salários mínimos na época? Tinham. Opa, eu tenho esse PIS/PASEP para sacar. Então saque, vai atrás desse dinheiro. Não deixa parado lá não. Imagina, gente, dinheiro não aceita desaforo não, tá bom? Fazer o seguinte, intervalo comercial agora bem rapidinho. Só lembrando, hein? Esse assunto nós trouxemos aqui porque era dúvida de vocês de casa. Então a gente está sempre fazendo um programa aqui voltado para você. Se tem dúvida, manda para a gente que a gente corre atrás para esclarecer vocês. Agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta nós vamos detalhar para vocês a abertura de concurso público do Banco do Brasil no Brasil inteiro, hein? Salário bom, vaga boa. Então não sai daí não, a gente já explica para vocês. Rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Evangelizar informa de volta às 8 horas e 36 minutos. Tá bonito o dia lá em Canela, né? Céu azul, tem nuvem, só que a temperatura tá daquele jeito. 2 graus apenas lá em Canela, que fica na Serra Gaúcha. E eu lembro, hein? Esse frio de hoje não é nada comparado com o que a previsão do tempo está falando de amanhã, terça-feira e quarta-feira. Temperatura vai cair abaixo de zero praticamente em todo o sul do país. Vai ser uma beleza. Vai ser legal para o povo mandar foto para a gente. Quem acorda cedo tira aquela foto da geada, tira aquela foto assim daquela nuvem, daquele dia nublado que amanhece, aquela névoa. Aí fica bonito. Mas deixa estar, amanhã, hein? Amanhã já começa com isso daí. Seguinte... Vamos com informações com aquele giro de notícias pelo Brasil, gente. Não é? Daqui a pouco eu falo do giro. Agora, primeiro eu vou falar do concurso público do Banco do Brasil. Anunciei antes até do intervalo comercial. Estão abertas as inscrições para esse concurso. E atenção, hein? Tem vaga em tudo quanto é canto do Brasil. A Andressa tem os detalhes e vai trazer aqui pra gente. Vem, Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Bem, já estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil. São quase 4.500 vagas para todos os estados do país. 2.200 vagas vão servir para cadastro de reserva. E a maior parte dessas vagas são para a função de escriturário, que neste caso é exigido o ensino médio. E o salário é bom, R$ 3.022 para 30 horas semanais. E ainda tem outros benefícios que incrementam esse valor em mais de R$ 1.200. Ficou interessado? Então entre no site da Sensgan Rio e faça sua inscrição.
O custo é de R$ 38,00 e o prazo termina no mês que vem, dia 28 de julho. As provas estão marcadas para setembro. E hoje eu fico por aqui desejando uma ótima semana a todos. É com você, Vilches. Valeu, Andressa, obrigado pelas informações. Olha, a dona Maria Mercedes está fazendo contato aqui com a gente, ainda tentando esclarecer dúvidas sobre o PIS/PASEP. Aí ela pergunta: bom dia, Ricardo. E do marido, a viúva tem direito a receber também? Então vamos lá, dona Maria. Se tiver o dinheirinho, tem direito a receber sim, desde que a senhora ainda tenha toda aquela comprovação de fato que quando do falecimento do marido da senhora, a senhora ainda estivesse casada com ele. Então a senhora é legítima herdeira nesse caso, mas vai ter que correr atrás para saber se tem esse dinheirinho depositado e saber efetivamente que tipo de documentação a senhora vai ter que apresentar como sendo uma herdeira ou uma representante desse legítimo que tinha direito a receber esse dinheiro. Tá bom? Mas sempre se informe lá na Caixa Econômica para tirar as suas dúvidas. Agora sim, nós vamos lá com aquele giro de notícias, giro de informações pelo Brasil, começando até com as buscas lá do tal do Lázaro, né? Acharam não, bicho, não acharam o homem não, só que acharam outros lá, prenderam outros caras, acompanhei. O criminoso Lázaro Barbosa ainda não foi preso, mas 2 outros homens sim. Alan Reis, de 33 anos, e Elmi Evangelista, de 74, deram abrigo e comida para o foragido mais famoso do Brasil. O idoso é dono de uma chácara no município de Girassol, em Goiás, e Alan é caseiro dele. O Tribunal Superior Eleitoral abriu licitação para a compra de urnas eletrônicas para as eleições de 2022. Serão adquiridas 176 mil novas urnas, ao custo de 980 milhões de reais. No Congresso, há uma proposta de mudança na apuração dos votos, com a impressão do voto de cada eleitor. Mas esta licitação não prevê a compra de impressoras para estas novas urnas eletrônicas. Deputados federais iniciaram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para pagar a fiança de Daniel Silveira. Daniel Silveira é o deputado que voltou para a prisão na última sexta-feira por não cumprir as regras para quem usa tornozeleira eletrônica. Ele é investigado pelo STF por atos antidemocráticos. Detalhe, hein? Agora, o STF não determinou fiança para a soltura de Daniel Silveira. Tá aí um cachorrinho esperto. O vira-latinha da imagem procurou uma clínica veterinária e entrou no lugar sem ser convidado, sozinho. Ele estava com um baita machucado no pescoço e foi tratado ali mesmo. Agora, já recuperado, ele foi levado para uma ONG que trata de animais para adoção. Rapaz, esses cachorrinhos são espertos, uma barbaridade, tá louco. Ô, Patrícia! Segunda-feira cedinha ela aqui, ó, para aquela conversa olho no olho com o pessoal de casa. Bom dia, Paty. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Olha, hoje eu procuro por pessoas que queiram emagrecer de verdade. Olha, gente, hoje eu trago algo diferente, mas eu quero encontrar pessoas comprometidas com a sua saúde, com o seu corpo, não com quem queira brincar de emagrecer. Já vai pegando seu telefone 0800 006 4242. Eu procuro pessoas que queiram emagrecer, que queiram acabar com a barriga, mas aí são pessoas que não conseguem fazer dieta, que gostam de comer bem, né? Que não conseguem eliminar peso de jeito nenhum. Você que quer sair do manequim GG para o manequim P ou no máximo para o tamanho M, você que quer se livrar de todo esse sofrimento, será que é você essa pessoa que eu estou procurando? É com você, será que eu estou falando? Se você está se identificando com tudo isso que eu estou dizendo, então ligue agora no 0800 006 4242, porque eu trago uma oportunidade inédita, única. Olha, pela primeira e última vez, as 10 primeiras pessoas que ligarem no 0800 006 4242 vão adquirir o ActiNutri por moedinhas ao dia. Aqui, ó, gente, moedinhas ao dia, nem R$1 ao dia. Preço inédito, oportunidade especial para você que quer se livrar desse pesadelo. Se você se identificou, você que está me assistindo agora, quer emagrecer, precisa eliminar, independentemente de quantos quilos, ligue agora, 0800 006 4242, viu, X? Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Agora é o seguinte, gente, você aí de casa que alguma vez já precisou fazer aquele exame para confirmação de Covid,
Você lembra o incômodo que é fazer aquele do cotonete, né? O cotonete é colocado no seu nariz. Isso aqui que entra, né, Dudu? Você que já fez? É isso aqui que se coloca lá no nariz. Meu Deus, é um incômodo danado. Só que tem um trabalho lá na Universidade Estadual de Maringá que promete um tratamento tão invasivo dessa forma. De uma outra forma essa detecção. E a gente vai mostrar para vocês agora na reportagem. Confere. É como uma espécie de fotografia da língua que pesquisadores de Maringá, no noroeste do Paraná, alcançaram algo inédito no mundo. Detectar a Covid-19 de forma não invasiva e resultado ultra rápido. Negativo. Usando um aparelho portátil chamado espectrofotômetro, que já é conhecido no mercado, eles emitem um raio infravermelho que faz a leitura de partículas e compostos químicos presentes na saliva. A inovação foi o desenvolvimento de um software instalado em um celular, que traduz o resultado em gráfico em apenas 3 segundos. A técnica de uso da espectrofotometria, ela é bem comum já no mercado e há algum tempo nós vimos trabalhando no desenvolvimento de outras doenças, outros parâmetros, também compostos químicos. Mas com o advento da Covid, nós mudamos o nosso foco especificamente com a intenção de auxiliar no combate da pandemia. A iniciativa partiu de uma empresa privada, mas contou com a parceria da Universidade Estadual de Maringá para a validação dos resultados. O professor Denis é virologista e esteve à frente do estudo, que verificou o nível de confiança da nova metodologia. Existem 2 medidas importantíssimas para validação e confiabilidade de um teste novo, comparando esse teste novo com o padrão ouro, que é a RT-PCR. Essas 2 medidas são a sensibilidade, que significa dizer que quando o resultado é positivo, de fato, o paciente está doente, e a especificidade, que significa dizer que quando o resultado é negativo, o paciente não tem a doença mesmo. Então, um detecta o positivo e outro o negativo. E com base nesses 2 resultados, a gente calcula um terceiro, que é a acurácia, a confiança, que neste caso, nesse estudo, ela chegou a 90%. É um resultado muito bom. Com o resultado promissor, os pesquisadores agora aguardam orientação da Anvisa para definir protocolos de utilização da tecnologia. A intenção é fazer a testagem em massa, principalmente em locais de grande circulação. Esse é o ponto importantíssimo de todo o trabalho. Você dar uma resposta rápida para a pandemia, que é o que a gente precisa ter neste momento, devido aí à falta de tratamentos específicos, à falta de uma vacina que realmente possa nos proteger com segurança. Então, tudo isso vem a somar para que a gente possa ter uma possibilidade de romper paradigmas com a utilização de coleta de material biológico, tempo de resultado e disponibilizar essa tecnologia para testagem em massa, com resposta rápida e tomarmos medidas de saúde pública que possam conter a disseminação da doença. Isso é muito importante para que a gente possa crescer juntos. E a gente precisa do que a gente chama hoje da quádrupla hélice. O serviço público, as universidades, as empresas e a sociedade civil organizada. Todos juntos vamos evoluir cientificamente de forma sólida. É isso que precisamos aprender a fazer a partir de agora. Nossa, muito mais cômodo mostrar a língua do que deixar um cotonete ser colocado ali no seu nariz, né? Aí você me pergunta, ô Ricardo, então quer dizer que daqui a pouco vai estar no posto de saúde? Não é bem assim, gente. Esse tipo de trabalho está sendo realizado em Maringá, mas com certeza outras empresas, em parceria com outras universidades públicas do país, também estão desenvolvendo testes semelhantes ou de outra modalidade. Como é que funciona? Registra-se na Anvisa, a Anvisa dá ok para a aplicação e isso normalmente é oferecido para pequenas empresas, médias empresas, para que elas façam esse tipo de testagem nos seus funcionários. Claro, se o projeto for bom e se for não tão oneroso para o poder público, quem sabe uma prefeitura pode comprar isso, um governo do estado, mas a princípio normalmente a prática mostra isso. São médias e pequenas indústrias que utilizam esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho, o que é importantíssimo, 100% nacional. Intervalo comercial? Sim, bem rapidinho para tomar aquele cafezinho gostoso aqui, você daí de casa também dá aquele tempinho, mas é rapidinho. Na volta nós temos mais informações também, inclusive para falar aqui sobre a produção de grãos no Paraná, que por causa da seca não vai ser aquela esperada não. Mas eu te conto já já, sai daí não. Não
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta, agora faltando 10 minutinhos para as 9 horas da manhã. E olha o amanhecer nesta segunda-feira em Itajaí, gente, Santa Catarina. 13 graus é a temperatura e ó, nada de sol. Eu tenho até a impressão que está chovendo, porque ali no asfalto tá bem molhadinho e lá no fundo dessa imagem a gente vê um monte de nuvem, um pouco mais nublado, tá esquisito. Tô achando que tá chovendo por lá em Itajaí, aqui cidade do Porto, aqui em Santa Catarina, pertinho da gente. 13 graus tá até bom, né? Aqui tá quanto agora? 11 graus em Curitiba? 13 graus, meu Deus do céu. Fazer o seguinte agora, deixa eu dar um bom dia aqui rapidinho para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. A Deraci, a Linda Almeida, a Zenilda, a Jussara, a Maria Piedade, também aqui com a gente a Olívia Câmara e a Andréia Fernandes. Todo mundo aqui pedindo para dar um alôzinho aqui, então tá dado o alô. Silmar também e a Joselir. Agora, gente, nós vamos dar um pulinho em outro ponto aqui do Paranazão. Cascavel, oeste do estado do Paraná, porque lá nós vamos falar a respeito da estimativa de colheita de grãos aqui no estado do Paraná. Um dos maiores produtores de soja, milho, por exemplo. E a seca, a seca pegou pesado. E o Murilo vai trazer os detalhes para a gente aqui a respeito disso. Bom dia, Murilo. Oi, Ricardo, ótimo dia para você, para todo mundo que acompanha aqui a TV Evangelizar. Olha só, nesse fim de semana o Brasil ultrapassou a marca de 70 milhões de vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. A marca representa 44% de toda a população acima dos 18 anos e destes, 25 milhões de brasileiros estão imunizados com a primeira e com a segunda dose. Mudando de assunto, no Paraná, de acordo com o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, a safra 2020-2021 deve apresentar uma queda de 8% na produção de grãos, se comparado com a safra 2019-2020. São esperados 38 milhões de toneladas de grãos, um pouco mais de 10 milhões de hectares. Os dados abaixo do esperado são reflexos dos efeitos da longa estiagem registrada no estado, com perdas bem significativas na segunda safra de feijão e também na produção de milho safrinha, que são fundamentais para abastecer o mercado de proteínas animais e também para o cumprimento de contratos internacionais. Eu volto com você aí no estúdio. Ótima semana! Valeu, Murilo, obrigado pelas informações, tá? Seguinte, gente, vocês já ouviram esse recado de especialistas que a gente está reproduzindo aqui, né? Que a automedicação é um perigo. Em período ainda de pandemia, que a gente fica mais em casa, nem sempre a gente consegue, por exemplo, marcar aquela consulta, porque em momentos mais graves, até as consultas estavam sendo atrasadas ou adiadas por causa da pandemia, né? Bom, nós preparamos uma reportagem a respeito disso, para a gente ficar de olho e aprender um pouquinho mais sobre isso daí. Quem é que não tem um remedinho em casa? Pode ser para dor de cabeça, dor muscular, não importa. Quando precisamos, ele está sempre ali. Um hábito nada saudável. Estima-se que 50% dos medicamentos no mundo são vendidos de forma inadequada. Aqui no Brasil, cerca de 35% são adquiridos sem orientação médica. As consequências podem ser graves. O principal risco da automedicação é você mascarar algum sintoma que o corpo está lhe dando. Então, por exemplo, você está com uma dor de cabeça o tempo todo e começa a tomar vários remédios para dor de cabeça e a causa dessa dor de cabeça poderia ser uma pressão alta não tratada. Ou poderia ser um aneurisma cerebral que pode vir a romper. Então, essa automedicação faz algumas vezes que você não vá procurar o médico e pode deixar de fazer o diagnóstico de alguma doença importante que possa estar por trás. A Adriana é a prova disso. O uso indiscriminado de medicamentos levou a um transplante de fígado. Comecei a tomar um fitoterápico para emagrecer. Tomei uns 5 dias, mais ou menos, eu estava na praia. Aí, quando eu voltei para Curitiba, eu comecei a ter sintomas. Meu olho começou a ficar amarelo, a minha pele amarelada também. Aí no trabalho eles me falaram, pode dar uma olhada, né? O que pode ser isso, porque está amarela, pode ser uma hepatite. Eu fui ao médico, fui ao hospital, eles fizeram exames para hepatite e deu negativo. Mas já me internaram porque os meus exames estavam todos alterados. Fiquei mais ou menos 10 dias no hospital e assim, daí não lembro de mais nada. Tive uma encefalopatia, que eles falam, e fui transferida do hospital até que eles descobriram que era meu fígado mesmo, né?
Eu estava com problema no fígado e precisava de um transplante. O mais comum do transplante, o fígado parar de funcionar, geralmente não é pela quantidade de automedicação, de remédios. Geralmente é uma sensibilidade da pessoa àquele remédio que fez com que ela fizesse com que o fígado parasse de funcionar. Por isso, antes de comprar qualquer remédio, peça orientação a um profissional. Quando a pessoa chega até o balcão da farmácia e tem um problema, talvez trivial, como você mesmo citou, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, né? Às vezes ela procura comprar um medicamento de venda livre, aquele que são isentos de prescrição, né? Que não precisa comprar com receita. Então, mesmo ela indo comprar um medicamento corriqueiro para uma dor de cabeça, é importante ela chegar, procurar o farmacêutico para se orientar. Depois do susto, a Adriana tem um conselho para quem não pensa duas vezes antes de tomar remédio. É muito perigoso. A gente acha que não há um remedinho aqui, um remedinho ali não vai fazer mal, mas para mim foi muito grave, né? Eu poderia ter morrido por causa de uma medicação. Não demore para procurar um médico, entende? Agora que estamos nessa época de pandemia, todas as pessoas têm demorado para procurar atendimento. Então, sintomas novos e persistentes, procure, principalmente nessa época de pandemia, que a gente tem visto vários problemas. E tem um outro problema mais grave também, né, que diz respeito a essa automedicação. Quando você, de fato, precisar de um tipo de medicamento, como antibiótico, por exemplo, se você tem esse hábito de consumir antibiótico a qualquer momento, em qualquer situação, quando você, de fato, precisar fazer um tratamento, teu organismo já estará ali acostumado com o antibiótico. E aquela carga que você deveria receber para se curar vai ter que ser um pouco maior. Isso mexe com todo o seu organismo. Por isso que é importante, principalmente ao falar de antibióticos, sempre seguir a recomendação médica. E a automedicação, nesse caso, não é legal não, gente. Olha, dá tempo aqui, né? Dá tempo de eu dar um alô especial aqui para quem está nos acompanhando? Dá. A Josiane, ela está falando lá de Campo Grande, gente, Mato Grosso do Sul. E ela está dizendo aqui, ó, que tivemos uma diminuição de temperatura em quase 20 graus de um dia para outro. E agora, lá em Campo Grande, 10 graus. O que é frio, uma barbaridade para lá também. Que coisa, hein, Josiane? Valeu, obrigado pelo recadinho. A Cida Souza está desejando para a gente uma boa semana, um bom dia. Obrigado, Cida. O José Gouveia está falando aqui de Curitiba, do bairro Campo Comprido. Está acompanhando a gente também pela TV, né? E mandando mensagem aqui para a gente. Obrigado, José. Um abração para você. E a Deraci Oliveira está falando, tá feliz da vida. Agora que eu li o recadinho dela aqui, ó. Amanhã vai chegar a vez dela para vacinação contra a Covid. É isso aí, Deraci. De onde será que ela está falando? Eu estou na expectativa também. Essa semana talvez venha aí a minha faixa etária, aqui em Curitiba. Vai que dá certo, né? Vou até tirar foto. Tirar foto, vou mostrar para vocês. E não vou ter medo de injeção. Eu tenho medo de injeção, mas essa eu vou tomar sem problema não. Ah, qual é, né? Baita homem desse vai ter medo de injeção? Eu tenho, mas vai fazer o quê? Pior é a Covid, tá louco? Fazer o seguinte, gente, vamos encerrar o programa de hoje. Ah, Ricardo, mas já, gente, é rapidinho, mas é importante, é papuf aqui, ó. Coladinho agora com a nossa programação, vem um programa com a palavra. Nós do Evangelizar Informa, nós nos despedimos, desejando a todos vocês uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada e lembrando que amanhã estaremos de volta, ali por volta das 8h20 da manhã. Combinado? Fui!